Olá, queridos, graça e paz a todos. Inscritos do canal Jorge B. Filho. Bom, o conteúdo desse vídeo é para trazer dados históricos com relação a alguns conceitos, o que seja do judaísmo, cristianismo e islamismo, né? O último vídeo postado eu falei dos livros que eu estaria lendo durante esse mês de agosto, ou podendo se estender até o próximo mês. E quem não acompanhou pode ir aí no vídeo anterior, que tem como o título Os Monoteístas, que carrega o volume 1, que é Os Povos de Deus. E eu falei que à medida de que eu for fazendo a leitura, se eu encontrar alguma coisa interessante e pertinente que possa contribuir com o nosso crescimento e avanço, eu comentaria. Bom, e eu gostaria de comentar um texto que eu li aqui da leitura dessa obra, que eu até marquei, da obra de F.E. Peters, né? Que é fé e obra num período ali patriarcal, né? O que é fé e obra num período patriarcal. Então eu marquei aqui só o que é de interesse. Diz assim o texto, diz assim o texto. No entanto, foi a adoração prestada por Abraão a Javé, ou sua crença nessa divindade que o tornou agradável a Deus, né? Então ele começa fazendo uma pergunta. Será que foi a adoração prestada por Abraão a Javé, ou sua crença na divindade de Javé, que o tornou Abraão agradável? Aí ele vai fazer outra pergunta, sua fé ou seus atos, né? Aí ele vai comentar aí, Paulo deu resposta a essa pergunta a seus contemporâneos judeus no primeiro século. E Martinho Lutero apresentou-a de novo à sua igreja no século XV, no período da Reforma Protestante. Era a fé, respondeu Lutero com Paulo. A fé de Abraão o tornou justo aos olhos de Deus. A resposta de Lutero prevaleceu de modo geral na tradição cristã que pensa a religião principalmente em termos de fé. Ele vai continuar dizendo, os antigos, porém, tinham uma visão um tanto diferente, né? Então, a maneira como Lutero enxergou a fé, ela se distingue ou se distancia em muito do conceito de fé no período patriarcal, do período de Abraão, Abraão, nosso pai. E ele vai continuar dizendo, né? Por quê? Porque o conceito de fé, geralmente na cultura do Ocidente e dentro do protestantismo, né, é tido como algo mais cognitivo, tá? Só que no hebraísmo, especificamente dentro do período patriarcal, a fé nunca era tratada somente como algo cognitivo. É isso que ele vai continuar dizendo. Ele vai dizer assim, vou continuar a leitura. Os antigos, porém, tinham uma visão um tanto diferente. Enquanto a religião certamente inclui o que se chamaria de estados interiores, como o temor da justiça ou confiança em sua misericórdia, era mais a miúde julgada em termos de práticas, né? Então, o conceito de fé, que é a palavra que no hebraico é emuná, estava muito relacionado à praticidade, estava muito relacionado à obediência, né? A obediência. Então é isso que a F.E. Peters está querendo aqui trabalhar, diferente do conceito cristão de algo mais cognitivo, né? Depois nós vamos tratar isso posteriormente. Então ele continua dizendo, né, que a relação de fé no período patriarcal e no hebraísmo era algo mais prático, né?
especificamente da prática ritual ou do culto, né? Nunca se tratou de crença de Abraão em Javé como você acreditou em Deus, né? De fato, havia muito poucos ateus no mundo antigo ou mesmo no mundo pré-moderno. O que ele está dizendo é o seguinte: o fato de que as escrituras tratam Abraão como creu em Deus não é exatamente uma ideia de que Abraão acreditou em Deus de uma forma cognitiva. Não era isso, né? Por quê? Porque no mundo de Abraão, ou no mundo antigo, a crença em divindades era comum, porque imperava o imperialismo, né? O ateísmo quase que não se encontra vestígio entre os antigos, né? Não se encontra quase que vestígios na história a respeito do ateísmo, né? Como ele mesmo vai dizer, de fato havia muito poucos ateus no mundo antigo ou mesmo no mundo pré-moderno. Tratava-se mais de pôr sua confiança em Javé e mostrá-lo pela realização de atos de culto como sacrifício e reconhecer essa confiança ou para usar um termo muçulmano posterior, essa submissão, né? Islã, porque a palavra Islã ela significa submissão. Então a ideia de fé e obras ela não estava desassociada no período patriarcal, especificamente na Bíblia, tá? Na Bíblia hebraica, né? Por exemplo, você tem um livro muito judaico do Novo Testamento. Aliás, né, os primeiros cristãos eram judeus, então tem muito de cultura, de ideias judaicas no Novo Testamento. Existe muito hebraísmo, né? Quando a gente lê a carta de Tiago, a gente vai ver que a fé ela é tratada exatamente assim, como no período de Abraão, como alguém exatamente praticante, obediente, né? Uma fé prática, né? Uma fé que se realiza não simplesmente pelo um ato cognitivo de crer em um Deus, mas de obedecer esse Deus, de praticar o que esse Deus ordena. Tanto que você observa lá no Pentateuco, na Torá, em Gênesis, Bereshit, você vai ver que Yahvé fala para Abraão sair da sua casa, parentela, em Uz, e ele simplesmente obedece. Deus pede para ele ir para o monte, sacrificar o seu filho, e ele obedece. Então a fé de Abraão estava relacionada com uma praticidade. Fé e obra não estava desassociado. E exatamente o que Tiago vai falar, exatamente isso. Lá em Tiago, que é uma epístola com muito hebraísmo, com muitas ideias judaicas, ele vai dizer assim: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, mas não tem obras? No capítulo 2, no versículo de número 23, ele vai usar até a história do nosso pai Abraão, para ilustrar o que é fé, né? Ele vai dizer: assim que se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso foi-lhe acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Podeis ver, pois, se alguém é justificado com base naquilo que faz e não simplesmente pela fé. Não foi a prostituta Raabe da mesma forma considerada justa em virtude de suas obras, quando hospedou os que vinham reconhecer a região e fez regressar por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também fé sem obras é morta. Então você observa que fé e obras, desde o período do patriarca Abraão, ela não estava desassociada, fé não estava desassociada à obra, né? De forma alguma. Então é muito interessante a abordagem do F.E. Peters com relação à fé e obras no período patriarcal. E a gente pode tirar lições para nós, para a gente não ter somente uma fé cognitiva, né? Aquela fé baseada somente no intelecto, né? No pensamento de uma existência de uma divindade, mas na obediência, na praticidade, né? Na vivência de viver as ordenanças dessa divindade, tá? Então, que Deus abençoe.
Eu gostaria de pedir para que você que está me ouvindo aí ainda não é inscrito, se inscreva, curte, compartilhe e que Deus abençoe. Vamos orar então para a gente agradecer a Deus. Senhor, nesse momento nós te louvamos, nos ajuda a ter uma fé, mas essa fé seja uma fé prática, não só racional, não só cognitiva, não só intelectual. Que essa fé perpasse pela nossa praticidade, que vivamos, que obedeçamos, porque a fé sem obras é morta. Em nome de Cristo, o Senhor, nós te rogamos. Amém.